Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Cevimar. Especial para sua cozinha e para você. Olá! O arquiteto Marcos Bertoldi estreia hoje um quadro especial que abordará a arquitetura em concreto armado e o concreto aparente que foi largamente explorado por nomes como Oscar Niemeyer e Vila Nova Artigas e agora retorna nas obras contemporâneas. Simone Volpe abre as portas de seu apartamento e mostra como vive o conceito de casa-lar com sua família. Já a arquiteta Viviane Tabalipa dá dicas sobre a higienização de tapetes, como mantê-los cheirosos e limpos. Tudo isso aqui no programa Casa Sul, no ar a partir de agora para Joinville, Curitiba, Ponta Grossa e Cascavel. Marcos Bertoldi estreia hoje uma série de matérias que irá abordar o uso do concreto armado na arquitetura, sua história, a mudança na forma de construir desde então e as principais obras. Ele também fala sobre o concreto aparente, que marcou projetos importantes como os de Oscar Niemeyer e que volta a ser usado nas obras atuais. Então, a gente começa hoje uma abordagem do tema concreto armado, principalmente em uso residencial, e a partir desse programa a gente pretende criar algum esclarecimento e jogar um pouco de luz no que seriam obras em concreto armado e como o material tem sido utilizado nacionalmente e principalmente num cenário curitibano, das nossas obras mais modernistas, das mais modernistas às mais recentes. A tecnologia do concreto armado foi desenvolvida a partir do século XIX. Ao longo do século XIX ela foi experimentada, tendo em 1850 havido a construção da primeira ponte em concreto armado. A ponte foi construída na França. Mais ainda, no século XIX, eram experiências pontuais e processos experimentais e a aplicação ainda não era tão clara e evidente quanto a partir do início do século XX foi se tornando. Nós tivemos já a partir do início do século XX um grande desenvolvimento
da tecnologia, que possibilitou inclusive a construção dos primeiros arranha-céus mundiais e já em território brasileiro. O edifício Martinelli em São Paulo é uma das primeiras obras em concreto armado no Brasil, e após o edifício Martinelli vieram uma série de outros edifícios cada vez mais altos e cada vez mais arrojados em termos de estrutura, em termos de concepção, em termos de engenharia, culminando nos anos 50 com o edifício Itália, também no centro de São Paulo, que por algum tempo foi o edifício mais alto em concreto armado no mundo. Portanto, o Brasil sempre teve uma certa primazia e sempre foi referência no uso e na aplicação do concreto armado em grandes estruturas. Anteriormente ao uso do concreto armado e ao uso quase que restrito do concreto armado aqui no Brasil, mundialmente falando, a maioria das obras era feita em alvenaria, né? Alvenarias, como a gente poderia descrever, alvenarias autoportantes, onde as próprias paredes se tornavam os depositários, as próprias paredes absorviam as cargas da estrutura. Então, por isso as paredes eram muito espessas, as aberturas muito raras e estreitas, sempre condicionadas por essa capacidade de suporte que as paredes deveriam ter. Então, a grande novidade e o grande interesse do concreto armado para a construção civil, para a arquitetura, foi a possibilidade da criação de um esqueleto estrutural independente das alvenarias portantes, né? Fossem alvenarias em tijolos, alvenarias em pedra, enfim, os grandes vãos na antiguidade, eles eram absorvidos pelas paredes e eram vencidos com abóbodas muitas vezes. As abóbodas como desdobramentos ou desenvolvimentos do próprio arco, né? O arco foi uma primeira estrutura para se vencer vão na antiguidade e sempre. E a partir do arco vieram as abóbodas de berço, abóbodas nervuradas, abóbodas góticas, enfim, uma série de estruturas com essa capacidade de geração de grandes vãos. E assim nós viabilizamos as catedrais e tudo isso. No entanto, a partir do concreto armado, esse esqueleto estrutural se descolou completamente dos painéis de vedação ou das paredes de vedação e possibilitou todo um repertório, uma gama de alternativas que até então eram inviáveis pelas limitações da tecnologia anterior. Então, o grande legado, o grande interesse da estrutura em concreto é que pela primeira vez ela permitiu grandes vãos, grandes aberturas em grandes estruturas. Porque, de alguma forma, nas estruturas de madeira, nas antigas estruturas de madeira, a gente também tinha uma espécie de esqueleto independente do que poderia ser o material de vedação. No entanto, com as estruturas de madeira, a gente conseguia pequenos vãos, pequenas obras, pequenas edificações e, obviamente, muito sujeitas a incêndio e tudo mais. Então, o concreto, ele possibilita essa enorme liberdade e esse fator de criação de um novo movimento, inclusive arquitetônico, de um novo pensamento arquitetônico. Então, o material, a técnica construtiva foi fundamental para moldar todo um pensamento durante décadas ou durante um século inteiro, e que é vigente até hoje. Depois do concreto armado, nós tivemos já no século passado também as estruturas em aço. E essas estruturas igualmente são viáveis e possibilitam essas mesmas alternativas que o concreto armado
viabiliza, oferece. No próximo bloco, Marcos Bertoldi retorna para falar sobre a arquitetura em concreto aparente. Civimar Special Kitchen, especial para a sua cozinha e para você, representando as marcas mundiais de maior prestígio. A Civimar faz da cozinha um lugar de total eficiência e prazer, inovação, design superior, tecnologia e alta precisão em fogões, cooktops, coifas, fornos, refrigeradores, adegas, cubas e bancadas, trituradores, torneiras e churrasqueiras. Civimar Special Kitchen, especial para a sua cozinha e para você. Continuamos com Marcos Bertoldi e a arquitetura em concreto aparente. As experiências em concreto armado, elas começaram, como eu disse, já no início do século XX, de maneira mais intensiva. E já no primeiro momento, os maiores arquitetos vivos naquele tempo se apropriaram da tecnologia e desenvolveram seu trabalho, sua linguagem a partir das possibilidades do concreto armado. Inclusive, levando o conhecimento e o desenvolvimento da tecnologia a níveis ainda não pensados, não imaginados. Porque muitas vezes as demandas dos arquitetos, as demandas dos projetos é que acabam gerando a movimentação ou a necessidade de reelaborar técnicas construtivas, de avançar nas possibilidades do cálculo estrutural. Então, muitas vezes os projetos de arquitetura foram vistos como desafios à matéria, desafios ao cálculo, e isso tudo foi sempre lançando a tecnologia do concreto armado sempre para um patamar adiante, para um novo patamar, para um novo elenco de possibilidades. Na Europa, o exemplo de Le Corbusier é fundamental, né? Para o Le Corbusier, o concreto foi sempre um material nobre e definidor do trabalho dele. E a partir dessas escolas europeias, o concreto se espalha imediatamente para os Estados Unidos e para outros países, inclusive o nosso, que já nas suas primeiras gerações de arquitetos modernistas vieram emparelhados com o restante do mundo nas suas criações e estabelecendo uma escola forte e importante no Brasil, dependente do desenvolvimento da tecnologia em concreto. Como exemplo, as duas principais escolas brasileiras, a Escola Carioca, onde a gente pode definir Oscar Niemeyer como o protagonista da Escola Carioca, e a Escola Paulista, por sua vez com Vila Nova Artigas. Esses dois arquitetos foram fundamentais e seminais em toda a concepção e desenvolvimento do que veio a posteriori. Vila Nova Artigas, apesar de ser o patrono ou o grande mestre da Escola Paulista de Arquitetura, na verdade é um arquiteto curitibano, mais radicado em São Paulo e que fez a carreira dele lá. Curiosamente, como se trata de uma escola de arquitetura, essa Escola Paulista formou uma série de arquitetos e que, casualmente, por razões até políticas, se fixaram em Curitiba. Então houve uma espécie de... Nós, de alguma forma, exportamos o Vila Nova Artigas para São Paulo e ele nos devolveu uma geração de arquitetos modernistas e importantes no nosso cenário local e nacionalmente falando, que fundaram a Escola de Arquitetura aqui em Curitiba e que foram responsáveis pelas primeiras gerações de arquitetos. Então, através desses canais e dessa movimentação, a gente consegue fechar um círculo, devolvendo para Curitiba os ensinamentos de um mestre que era curitibano, mas que acabou saindo daqui. No próximo programa, voltamos com a
desenvolvendo um pouco mais o cenário local e como se deu a utilização do concreto armado e o concreto aparente em Curitiba. Filha, o lanche está pronto. Já vou! Obrigada, mãe. Em 10 anos, muitas coisas mudam, mas o seu deck Madeplast continua sempre com você. Madeplast, a inovação da madeira. Atrativa Prime, móveis e decoração de alto padrão, design assinado, tapetes, complementos, uma loja única para você, arquiteto, decorador e designer, desenvolver o seu projeto. Venha conhecer. Atrativa Prime, seu projeto, nossa marca. Rua Itupava 807, 41 3362 3462, Curitiba, Paraná. www.atrativaprime.com.br. A arquiteta Simone Volpe mostra agora o conceito acolhedor e despojado de lar que desenvolveu para o apartamento onde vive com o marido e 2 filhas pequenas. Vamos acompanhar. Hoje eu vou apresentar para vocês o projeto do meu apartamento. Ele trata-se de um apartamento de aproximadamente 200 metros quadrados interno. E quando eu fiz o projeto do meu apartamento, junto com, na época era meu noivo, nós pensamos que nós queríamos um ambiente sofisticado, bonito e ao mesmo tempo aconchegante, com um pouco da nossa cara, do nosso dia a dia. Então, como eu vou mostrar para vocês na sequência, em cada canto da casa nós temos alguns detalhes, alguns objetos, móveis que referem-se a alguma viagem que nós fizemos ou alguma lembrança. Enfim, a gente tentou dar um toque bem pessoal também nesses detalhes da nossa casa. No living, nós pensamos em trabalhar com os tons predominantes em terracota e trabalhamos também com alguns pontos focais de cores. O principal que nós utilizamos foi o roxo e alguns detalhes no azul turquesa. Nós fizemos uma mesa de jantar numa madeira de demolição, contrapondo com um lustre de cristal. E além disso, nós fizemos um buffet com laca roxa brilhante e espelho bronze, que deu um toque de sofisticação junto com uma mesa com ar mais rústico, que quebra um pouco essa questão de deixar o ambiente extremamente sofisticado. Além disso, a nossa cozinha é interligada com o living. Nós temos toda essa questão de integração do dia a dia, de uma pessoa está cozinhando, minhas filhas estão brincando na sala, então a gente tem toda essa integração no living da nossa casa junto com a parte da cozinha. O apartamento é um duplex e embaixo da escada nós tínhamos um espaço que ele era um pouco mal aproveitado, no sentido de que não tinha como criar um ambiente embaixo dessa escada. E o meu marido, na verdade, ele sempre foi, desde a infância, muito ligado em moto. A partir desse hobby dele, surgiu a ideia de nós comprarmos uma Vespa antiga e restauramos inteira e colocamos como um ponto de destaque, como um ponto focal do nosso estar, essa Vespa, que além de dar um charme ao ambiente, tem toda uma história bem marcante, bem forte, do nosso dia a dia aqui no nosso apartamento. Bom, o apartamento, como eu já comentei com vocês, ele é um duplex, então acabou ficando toda a parte social e de serviço na parte de baixo do apartamento e na parte superior do apartamento ficou a área íntima. Na verdade, são 3 suítes na parte superior, sendo cada uma das suítes, eu tenho 2 filhas, então cada uma acabou ficando com uma suíte. E a master, no caso, claro, a minha é do meu marido.
Na verdade, o ambiente da casa que eu mais gosto de ficar acaba sendo o meu quarto, porque o meu dia a dia, na verdade, é tão corrido com o trabalho, a gente trabalha o dia inteiro, daí corre, almoça, pega uma filha, leva para a escolinha, pega outra filha, leva para outra escolinha. Então, na verdade, com a correria do dia a dia, o meu momento de relaxamento, de descanso, acaba sendo no final da noite, no meu quarto mesmo. Então, o meu quarto a gente trabalhou bastante, eu acabei trabalhando bastante com espelhos. Eu tenho 2 pendentes de cristal também. E a gente trabalhou bastante com couro, cores claras, laca branca e um pouquinho de madeira. Essa questão de fazer um ambiente aconchegante, ao mesmo tempo sofisticado, interessante, nós temos também esse cuidado sempre com os nossos clientes, com os nossos projetos. Tentando fazer um ambiente que ao mesmo tempo fique bonito, contemporâneo, o que o cliente gostaria, mas ao mesmo tempo sem perder a identidade de cada família, que isso é muito importante. Você dá o toque pessoal do dia a dia, da vida, a história de cada família nos seus projetos. Então isso é uma constante que nós tentamos o tempo inteiro atingir e acredito, enfim, que isso a gente seja um dos focos principais, porque é muito importante. A casa da pessoa tem que ser bonita, tem que ser gostosa, mas ao mesmo tempo tem que contar a história daquela família, a pessoa tem que se sentir bem dentro da sua casa. Porto Belo Shop Alto da 15. Porcelanatos e revestimentos cerâmicos. Um conceito de personalização inspirado na sua liberdade de escolha e expressão. Opções para pisos, paredes e mobiliário. Completa assessoria técnica, desde a compra até a instalação, com equipe própria. Paginação em 3D, entrega programada. Porto Belo Shop Alto da 15. A Casa da Porto Belo. Higienizar poltronas, estofados e tapetes agora é muito mais fácil. Confira as dicas da arquiteta Viviane Tabalipa. Olá, eu sou a Viviane Tabalipa e hoje eu vou falar um pouquinho da NS Wash, uma empresa especializada em hidratação, limpeza, higienização de cortinas, sofás, tapetes, enfim, uma empresa que te ajuda muito quando você tem animais de estimação. Eu, como tenho 3 cães de médio e grande porte, e adoro que eles participem na minha casa, porque eu não gosto de ter cachorro lá fora, senão não teria, né? Então, sempre final de tarde, quando eu estou em casa, eu deixo eles entrar. E isso, se eu não tivesse a ajuda da NS Wash, com certeza minha casa estaria muito suja, porque eles entram com a patinha suja, vão em cima do sofá, tapete, e às vezes, quando não escapa, um xixizinho. Então, assim, é muito importante esse tratamento, essa limpeza nos sofás, porque ajuda depois, se você faz uma impermeabilização legal, te ajuda até na limpeza posterior. Então, qualquer sujeirinha é mais fácil de tirar. Ainda mais eu que tenho sofá claro e de linho, é muito mais difícil se eu não fizer um tratamento. A mesma coisa nos tapetes. Se eu não fizer uma boa limpeza, uma impermeabilização, uma higienização dos tapetes, fica mais complicada a limpeza. Então, eu recomendo muito, que vale a pena. Desde que eu conheci essa empresa, que comecei a trabalhar com eles, pelo menos 2 vezes ao ano, eu sempre estou chamando, porque eu sou meio física com limpeza, assim, então não suporto. Você tem mancha no meu sofá, você tem mau cheiro de cachorro. Sempre quando alguém chega na minha casa, você está sentindo alguma coisa? Que eu peço ajuda para ele, me ajude. Inclusive, a última vez que a gente fez a higienização em todos os sofás, impermeabilização de sofá e tapete, eu adorei, porque o cheiro na minha casa ficou um cheirinho maravilhoso, assim, parecia um cheiro de couro, sei lá, era um cheiro super gostoso. Então, vale a pena, eu recomendo, e sempre nos meus projetos, que eu indico o sofá claro, o tapete claro, eu indico a NS Wash. Complementando o que a Viviane já tinha falado sobre a NS Wash, tá? Lembrando que a NS Wash também faz limpeza interna de veículos, impermeabilização e hidratação de banco de couro e higienização detalhada. O que seria a higienização detalhada? Bancos laterais de porta, teto, painel, porta-mala, carpete,
Fazemos a parte também da lataria, que seria a cristalização também, que é a proteção para a lataria do carro. A higienização é bem importante você fazer, que ela vai remover todos os ácaros, poeira, fungos que tiver no banco do carro, né? Então, e a impermeabilização, depois da higienização, ela vai proteger o banco de qualquer tipo de mancha, né? Então é bem interessante. Nós temos também a hidratação de banco, que seria banco de couro. Pelo menos uma vez por ano você tem que fazer a hidratação para que com o tempo o couro não venha a rachar. Empório Porto Belo, Ponta Grossa. A alta qualidade Porto Belo em uma loja exclusiva para você nos Campos Gerais. Inovação, tecnologia e beleza em seu projeto. Porcelanato com infinitas combinações e acabamentos para pisos, paredes, banheiros, cozinhas, calçadas e áreas externas. Equipe técnica e assessoria completa. Empório Porto Belo, Ponta Grossa, a casa da Porto Belo. O programa Casa Sul chegou ao fim. Eu volto na semana que vem com muito mais novidades do mundo da arquitetura e decoração. Até lá! Programa Casa Sul. Oferecimento Porto Belo Shop Alto da 15. A casa da Porto Belo. Madeplast. A inovação da madeira. Cevimar, especial para sua cozinha e para você.